Fala time, tudo bem com vocês? Então, hoje eu trouxe um brother, um grande amigo meu de história aqui na educação física, na atividade física, para a gente trocar uma ideia sobre os nossos alongamentos do P30. Da mesma maneira que dentro do P30, nós acreditamos que não só a atividade física vai melhorar a sua saúde, mas existem pilares. O yoga e o alongamento, eles se conectam com isso. Então, eu quero que você, meu brother, se apresente aí pra gente, quero que você conte um pouco da sua experiência aí dentro da atividade física, né? Desde quando, se você, quando era mais novo, fazia algum esporte, alguma coisa assim, né? O nosso amigo também, Ale, veio aqui já. Então, inclusive, a gente tem um outro vídeo com o Alessandro, que é um amigo nosso, e a gente falou sobre atividade física para pessoas sedentárias, quais são a experiência, porque ele trabalha com CrossFit. E aí, dentro disso, eu quero que você veja, se você não viu. Só procurar aqui embaixo, ok? Então, ó, vamos lá, sem mais delongas aqui, né? Ronald, fala um pouquinho sobre você aí, meu mano. Tá, meu nome é Ronald, né? Eu já tenho algum tempo na educação física e, e aí dentro da educação física eu senti necessidade de buscar uma atividade mais tranquila, porque sempre fui muito agitado, né? Muito hiperativo. Ah, é desde mais Desde, novo. desde mais novo, eu sempre fui muito hiperativo, né? E aí a atividade de alongamento, inicialmente, foi que abriu as portas para o yoga, né? Depois o Uhum. Pilates. E aí eu tinha um pouco de preconceito com yoga por causa da filosofia e tal, meio que se confundia com a religião. Então eu Hum. tive um pouco de resistência por meu irmão já ser da área também e da gente não estar optando em estar sempre na mesma direção, então eu É. resisti um pouco em ir para o yoga. E aí comecei a dar aula de Pilates. Foi a minha primeira prática nessa área, foi com Pilates. E aí tinha um professor de yoga que dava aula antes. Isso foi na Unic. Eu Hum. acho que em 99. E aí, 99? 99. Mas essa foi a sua primeira experiência Minha com... primeira experiência em dar aula de alongamento, de Ah, Pilates. mas e na sua vida? Tipo, como é que você começou, tipo, atividade física? Porque eu acho que você já me contou que Eu comecei na, capoeira, comecei né? na capoeira, comecei com atividade física na capoeira, mas só que era muito violento, era mais hiperativo ainda, eu ficava mais hiperativo ainda. Ah, E aí foi entendi. por isso que eu quis ir pro alongamento, e aí acabei entrando no Pilates. Eu gostava Hum, da bola, daquela, né? E aí legal. surgiu uma oportunidade, eu dava aula de natação, era estagiário de natação, e o Hum, professor de Pilates da Unic saiu. E aí eles me perguntaram se eu não tinha nenhuma vontade de dar esse tipo de aula. Eu falei que já tinha um pouquinho de experiência, já estudava, né? uau. E aí, mas não tinha. E aí eu fui, com a cara e com a coragem. E aí deu certo. E aí tinha um professor que dava aula de yoga antes. E aí eu comecei a observar a aula dele, porque eu chegava ali 10 minutinhos antes e eu ficava ali observando a aula dele. E aí eu comecei a me interessar pela aula. Eu falei, cara, não tem muito a ver com religião, tem a ver com. Quando eu ouvi o cara falando sobre predisposição à prática, eu falei, isso serve para qualquer coisa, não serve só para o yoga. E aí eu comecei a despertar um pouquinho. E aí, como meu irmão já dava esse tipo de aula, eu acabei procurando ele. E aí Hum, foi ali que começou essa história com o yoga, substituindo ele. Então, quando ah, ele precisava de mim, eu estava ali. Para dar uma aula é mais fácil, né? Para dar sim. várias aulas é mais difícil, mas para você dar uma, você prepara uma aula com tudo que você tem e aí é fácil de dar. E aí eu ia substituir ele de vez em quando. E aí os alunos gostavam. Falavam, poxa, seu irmão tem uma pegada boa, assim. Não é igual à sua, mas é ótimo, é bom. Uau. E aí eu falei, pô, se eu sou bom nisso, então eu vou desenvolver, né? Mas tá, quando você fala de pegada assim, são os movimentos, outro estilo, porque eu sei, cara, que tem vários tipos, né, de yoga. Tem Então, tipo vários assim, tipos. inclusive até a religião tu falou, né? Sim, sim, Então, sim. tipo, como é que é isso, velho? É mais ou menos assim, é porque dentro do yoga existem vários braços, vamos dizer assim. Tem a Hum, prática do yoga, que não são os asanas, é só um pedacinho os asanas, as posturas. Você tem que, você vai fazer isso mais internamente, você vai se perceber.
Então, você não precisa ganhar, um exemplo, você não precisa ganhar flexibilidade rápido, você pode ganhar uma flexibilidade devagar. Esse ganho lento é melhor do que o rápido. Ah, isso eu vou te falar que mano, quando eu comecei, olha só, a gente é sinistro, né? Seres humanos, porque questão da profissão. Claro. Eu trabalhava dentro da área, né? Musculação e tal, eu já fazia e tal, mas o alongamento, quem disse que eu fazia? Então eu sempre fui muito travado, assim, sabe? E aí, a partir disso, eu comecei a fazer. Só que antes, eu me pesava demais, eu me forçava demais. E aí, o que acontecia? Você se agredia um pouquinho, né? Tinha uma certa agressão. Eu parava de fazer, porque eu, tipo assim, era algo muito, tipo, oh, meu Deus do céu. E aí, por dentro da minha mente, é tipo, cara, eu não vou fazer não, porque a gente correlaciona, por isso que é tão difícil. Agora sim, o que eu decidi? Vou fazer pro resto da minha vida, cara. Então, 5 minutos, velho. 5 minutos. E aí foi quando eu comecei a ter os ganhos. Eu fui observar, cara, era tipo feio o negócio, tipo, meio da canela. Agora eu tô encostando na minha unha. Só que maravilha. Unha do dedão. Mas tá tendo uma progressão mais lenta, tá se cobrando menos. Entendeu? É exatamente isso que você tá falando, né? E é incrível, você foi apresentado pro alongamento no CrossFit? Foi aquela pegada do CrossFit lá ou não? Não, porque não tem um nome lá no CrossFit que eles colocam? Tipo mobilidade? Não, é outro nome. Eu fiz lá na Nação, não lembro o nome. Que a galera assiste, coloca na TV. Ah, rumoide. Rumoide. Aí é mais ou menos assim o rumoide. Exatamente. É meio sacrifício, meio puxado, entendeu? Olha, 2 palavras. Meu Deus, mano. Que é terrível. É terrível. Aí, poxa, aí Exatamente. você meio que se traumatiza com aquilo, entendeu? Isso, exatamente. Não é tão inclusivo, né, cara? Exatamente. Quando eu trouxe essa mentalidade de ser algo inclusivo, aí veio, pô, essas posições, sabe? Eu vi um professor fazendo as posições de alongamento, e aí eu vi, por isso você tá aqui, né? Tipo, eu vi que era o lance do yoga. Caraca, os movimentos eram iguais, velho. Né? Então isso tem outros nomes, mas é a mesma coisa. Que doido, cara, essa conexão. Mas, perdão, você estava falando. E é separado. No yoga tem vários braços, então vamos supor, tem a prática para ganhar flexibilidade. Tem a prática para fortalecimento porque a prática em si é para fortalecimento articular, para fortalecer os tendões, para fortalecer, para manutenção da flexibilidade. Para melhora da circulação. Então tem muita coisa, a gente pensa só em ganho de flexibilidade, mas não é só isso. Uau. É tentar identificar qual dos 2 lados do seu corpo é mais encurtado, porque tem um lado que é mais. Cara, eu quero falar sobre isso aí, porque você tem uma história muito interessante, que eu achei incrível. Quando você conta pra gente aqui, que você passou uma semana, tipo, por escolha, né? Foi. Para trabalhar, como é que foi isso aí? Eu fiz uma experiência assim, bem interessante. Com a minha metodologia, que é chamada simetria, então eu tento deixar os 2 lados o mais parecido possível, né? Se esse lado é bem flexível, eu vou tentar deixar o outro bem flexível para equilibrar, os 2 lados serem bem flexíveis. E até na questão do dia a dia. Consciência mesmo. Né? De você aprender a usar. Você tem 2 mãos, por que você usa tanto a direita e a esquerda é só de apoio? Né? Uau. A gente pode desenvolver uma coordenação motora fina, que é a escrita, algo bem simples, que ninguém treina. Exato. Ninguém treina com as 2 mãos, só se você, sei lá, quebrar o braço. E aí, necessidade. Nessa, por ver que uma pessoa tinha aprendido a escrever, uma experiência de um colega lá que tinha quebrado o braço, e aí ele aprendeu a escrever com a outra mão, senão ele ia ficar sem estudar, entendeu? Sim. E aí eu falei, cara, eu posso fazer isso não quando eu quebrar o braço, mas eu posso fazer uma simulação. Aí eu fui e amarrei o meu lado mais ativo, que é o direito, né? E aí fiquei fazendo várias atividades, inclusive escrevendo, fazendo tudo que eu tinha para fazer, eu fazia com o lado esquerdo, como se eu não tivesse o lado direito, entendeu? Uau. E aí eu vi um ganho absurdo em pouquíssimos dias. Olha que interessante. Então a minha letra ali já ficou melhor, porque se você pegar para escrever com a mão esquerda, tenta aí para você ver. É horrível. Então depois que você começa, você vai vendo que não é tão ruim, é só falta de prática mesmo. Então, e aí a partir disso aí eu comecei a treinar muito o meu lado esquerdo.
Então tem coisas que eu faço melhor agora, hoje em dia, com o meu lado esquerdo que com o direito. Uau, que massa. Eu tenho mais flexibilidade do lado esquerdo agora do que do lado Do direito. lado direito. Caramba, interessante. E aí, dentro do seu método, existe, você estava falando, né, Uhum. na parte prática, tem religião, tipo, tem que ter religião ou não? Não, não tem nada a ver com a religião. Tem a ver com autocuidado. Essa é a palavra. Autocuidado. Não é religião, é você repensar no yoga. Isso é a filosofia do yoga. É você repensar o que você faz durante o seu dia. As coisas que você tem que fazer durante o teu dia que meio que vira uma repetição. Que as pessoas não estão se atentando mais. Só repete, só faz. Eu tenho que lavar a louça. Aí você lava ali, meio que no automático. Não, cara, aproveita, você está vivendo agora, está lavando a louça é sua, foi você que sujou, então vai deixar tudo limpo, então aí eu vou tomar um banho, aí você só se molha lá, entendeu? Não, Uau. vai tomar um banho, vai fazer, o yoga é isso, você vai repensar as suas tarefas de uma forma melhor, mais intensa, mais prazerosa, entendeu? É mais ou menos isso que o yoga que a gente segue, prega, né? Entendi. Então é o autocuidado, é a auto-melhora, é a percepção que você tem tudo aqui, mas pode não ter muito sentido se você não vivenciar isso da forma correta, se atentar a isso, entendeu? Tá com a sua atenção plena? Então, tô com a minha atenção, vou lavar a louça, tô com a minha atenção plena em lavar a louça. Então, eu vou colocar uma musiquinha, eu vou criar um clima para que essa tarefa não seja tão chata, tão repetitiva, tão sacrificante, entendeu? Interessante. Coloquei um exemplo bem bobo assim. E aí isso a gente leva para o corpo da gente, aquilo que eu estava dizendo. Quando a gente acorda e vai fazer um treino, isso não é uma obrigação, tipo acordar na marra. Eu acordei e vou fazer um treino, isso muda o meu dia inteiro. Exato. Entendeu? Muda tudo. Eu acredito que isso acontece quando você atinge o poder do hábito, sabe? O hábito é algo que se torna praticamente natural para você, né? Sim. É tão comum dentro da sua rotina, mas com consciências benéficas, né? Porque existem coisas que a gente vai fazendo automático, né? Infelizmente, a gente não tem 100% da atenção plena, né? Porque eu acredito que eu tenho refletido sobre isso. Eu acredito que o bem mais precioso que não volta, as pessoas falam que é o tempo, né? E aí, eu acho que existe algo que pode ser mais importante que o tempo, que é a sua atenção. E isso tem se tornado tão importante nos tempos de hoje, né? E eu acredito que a atividade física, de maneira geral, ela traz muito isso. E quando o yoga ele traz essa mentalidade, é algo incrível, né, cara? Porque é dentro da prática, o que você falou, você pode diversificar, né? O que eu entendo é isso. É isso mesmo. Né? Trazendo dentro dessa cultura e trazendo dentro de um alongamento, né? Tipo, do seu dia a dia, as posições elas têm uma representatividade, não é isso? Tem, cada postura tem um nome, tem uma poesia ali por trás daquele nome. Tem os mudras, que são gestos das mãos. Então, atividade nenhuma, quase nenhuma tem, a não ser as lutas, né? Sim. Então, no yoga a gente tem alguns gestos que são chamados de mudras, que é como se fosse uma simbologia, né? Entra dentro de algo simbólico. Então, de um exemplo, esse, Jnana Mudra. Então, ele fala sobre a retenção da sua energia positiva. Isso não se dá de verdade, mas se você acreditar, se dá. Então, assim, é um gesto que aumenta aquela simbologia e se você acreditar, realmente você consegue perceber. Eu, quando estou fazendo uma meditação, né, as minhas meditações não são longas, eu estou começando a fazer uma prática de meditação mais longa agora. Mas dentro de um curto espaço eu consigo sentir aquilo que eu prego, aquilo que eu falo para o aluno, para ele tentar sentir, entendeu? Ok. Que mais que no yoga tem, que em outras atividades tem também, mas só que você não especifica, que é a respiração. Então, dentro do yoga existe um dos angas, que é um dos itens, né, dentro de uma prática, que é a respiração, os pranayamas. Então a gente para ali e faz só respiração, vários tipos de respiração. Uau. Agora, de onde vem esses nomes? É da Índia mesmo? Yoga nasceu lá, você sabe? Na verdade, a linguagem do yoga é mais em sânscrito.
que eu conheço, que eu tenho mais acesso, né? É essa língua que é sânscrito. É uma língua antiga e aí entra nos Vedas, nos estudos de Vedantas também, né? Que é o puro yoga. Que aí vai falar do yoga, o que o yoga vai trabalhar em você em relação à sua postura, os exercícios com a melhor postura no yoga vai melhorar a sua postura no dia a dia. Total. Os seus exercícios de respiração no yoga vai melhorar a sua respiração no dia a dia. Uau. Você fazer alguns dentro do yoga tem a meditação também, então você vai fazer uma prática assim de meditação ali no final para finalizar a prática. Isso vai interferir no seu dia. Você vai estar mais calmo durante o dia que você praticar aquilo. Entendeu? Então toda aula de yoga tem uma meditação também. Tem. É mais ou menos assim que funciona o yoga. Isso o clássico, o yoga clássico, do curso que eu fiz. É dividido em 5 angas, 5 partes. Sim. Então a primeira parte do yoga é sempre a predisposição à prática. Então você vai se predispor àquilo. Você vai tentar trazer sua atenção para agora, para aquele momento. Entendi. Então a primeira parte do yoga é a predisposição à prática. Que massa. Aí você tem sempre um exercício que é como se fosse a transferência. Fechou a predisposição, aí começa o segundo anga, que é os pranayamas. Aí você vai fazer uma série de respirações. Pranayama então é respiração. Respirações, os pranayamas. E aí você vai fazer uma série de respiração. Aí tem respiração para te deixar mais calmo, tem respiração para te deixar mais alerta, e aí eu vou variando essas respirações. Caraca, que irado. Aí... tem a ver, eu já vi uma vez que os SEALs, eu acho, alguma galera lá dos Estados Unidos, eles trabalham um tipo de respiração que é tipo 4-1-2, você inspira em 4. tem um tempo. Isso, prende em 1, isso em momento de tensão, alguma coisa assim. Sim. Eu já vi em outro lugar que é 7, 8, 9, que aí você prende, puxa em 7, solta. Isso é a respiração que vocês fazem? Não, essa aí é uma variação de tempo, mas é um tipo de respiração, é um tipo de trabalho respiratório, mas não entra nos pranayamas. Nos pranayamas é mais ou menos assim. Eu vou te dar um exemplo, a respiração bástrica, você conhece? Não. Curta e rápida. Nunca viu? Então você faz. Então é uma hiperventilação, você faz uma hiperventilação. E esse movimento ele se dá diafragma e abdômen. Caraca. Então você faz. Aí você faz ciclos dessa respiração. Para o pranayama, na aula de yoga, a gente ensina o exercício. Mas para ele ser efetivo e ele funcionar, você precisa fazer uns 10 minutos da mesma respiração. No mínimo. Para ele ter um efeito mesmo real mesmo. De melhora da circulação nas vias aéreas, Sim. E até ganho de condicionamento físico se dá nos pranayamas, olha só. Total, com certeza. Porque você melhora a capacitação de absorção e de eliminação dos gases, né? Das práticas. Que incrível, cara. Olha só. Aí esse exemplo, que nem a bástrica, é um exercício para te ativar. Então eu tô ali com sono, dirigindo. Que acontece muito comigo, eu saio daqui meio-dia, eu saio daqui com meio-dia, eu não tô nem enxergando direito, eu vou embora, cara, quando chega ali na IPTG eu tô assim, ó, aí eu faço bástrica, e aí melhora, na hora, para o sono, entendeu? Mas eu tenho que ir daqui até lá fazendo uma sequenciazinha de bástrica. Bicho, eu vou te falar, eu durmo. Teve uma vez, cara, que eu tava morrendo de sono. Mano, tava morrendo de sono. Eu nem bebia, pô. Eu só tava com sono mesmo. Eu vinha lá do lago. Cara, eu sei que eu abri esse vidro, coloquei a canção e ficava gritando. Porque eu tava com tanto sono, mano, que eu ia pescar, velho. Tu acredita? E é assim, ó. Piscou, bateu. Isso, olha que loucura. E é só respiração, cara. É só respiração. A respiração, ela te ativa. Assim como tem uma respiração que te... aumenta muito. Eu uso muito no final da aula, que é a parte de meditação, que é a parte de absorção total de tudo que foi feito. Então, a hora de você desligar, desconectar com tudo e fazer uma respiração mais calma, que é chamada respiração Kriya do yoga, que é uma respiração completa. Você faz a inspiração, bloqueia, aí segura um pouco, retém, aí faz a expiração e bloqueia. Então são 2 bloqueios
com a respiração no meio. Então, Aham. é uma respiração completa. E aí você tem que fazer ela o mais silenciosa possível. Bem silenciosa. Você não pode fazer barulho nenhum, ruído nenhum. E aí, cara, só essa respiração já é um relaxamento. E aí você tá ali parado, deitado, normalmente é em Shavasana, né? Que é a postura do cadáver ali. E aí, por que a referência ao cadáver? As posturas têm um significado mesmo. Porque é para matar, para eliminar as tensões, é para matar e eliminar as preocupações. Então não tem nada a ver com a morte mesmo. Tem a ver com a eliminação de algumas coisas que você não quer ter durante aquele dia. Uau, que incrível, cara. Pô, agora falando em posições, né? Nos asanas, né? Que é Isso. o meio. É mais ou menos o odd do CrossFit. Para você Do entender CrossFit. melhor. É o pico da aula, são os asanas. Uhum. E aí a gente vai para os asanas, que são posturas firmes, com ganho de tônus muscular, fortalecimento muscular, com ganho de flexibilidade, com fortalecimento das articulações, com alívio das dores, principalmente das dores da coluna, as dores articulares do joelho, às vezes dor de cabeça que é provocado por Estresse, né? por estresse, por insônia. Então, a gente costuma muito dizer isso, ó, você não perde nada fazendo yoga, você só ganha, entendeu? Você só vai ter ganho, Uau. porque você vai se conhecer, é algo meio que de autoconhecimento mesmo, de você ter um tempo com você, entendeu? Às vezes as pessoas não têm paciência nenhuma em ficar sozinhas, elas não gostam da sua própria companhia. Então o yoga, então como ser bacana, tipo assim, tem pessoas que falam assim, poxa, eu não tenho amigo nenhum, não tenho nenhum conhecido. Eu falei, cara, você gosta de ficar sozinho? Aí a pessoa fala, não, nem você gosta da sua companhia, imagine as outras pessoas. Uau, cara. Então a gente tem que aprender a ficar um pouco mais tempo sozinho, pra gente ver como que a gente é, cara. Às vezes a gente não é uma boa pessoa, entendeu? E aí você vai e começa a mudar. Isso é um princípio do yoga, de você querer estar se reconstruindo a cada dia, por mais que tenha tido um dia horrível, tudo deu errado. Mas aí você é um cara do yoga, você já teve algum contato, você vai perceber que daqui a pouco você vai dormir e amanhã você vai ter uma nova chance. Para você ser uma outra pessoa, um pouco melhor, entendeu? Uau, exatamente. Muito, muito incrível, cara, a consciência do yoga, né? E assim, eu vejo que tem vários tipos, né? Muitos tipos mesmo. Então, assim, é algo que tem crescido e eu tenho certeza que é por essa consciência, né? Mano, cara, muito obrigado por esse papo. Eu acho que está sendo muito produtivo para as pessoas que querem se aprofundar e conhecer mais o que é o alongamento, né, do P30, o yoga. Então você pode seguir aí o Ronald nas redes sociais, ele vai passar o contato lá, caso você tenha interesse. É muito sempre importante a gente deixar claro que a gente é parceiro aqui em tudo, né? Tudo para crescimento. Então você vir aqui e contribuir para o crescimento do que a gente faz é algo muito bacana. Então quero que você curta aqui também, se você não curtiu, pelo amor de Deus, né, cara? Compartilha também, comenta se você tiver alguma dúvida em relação a alguma coisa e tamo junto e vem pro 30.